Olá, Jornal Sport News no ar, confira os destaques do programa de hoje. É campeão, Palmeiras bate o Vasco por 1-0 em São Januário com gol de Daverson e conquista pela 10ª vez o Campeonato Brasileiro de Futebol. Felipão recebe banho de cerveja após a vitória e a conquista do título pelo Palmeiras. Jogadores e dirigentes do clube falam sobre esse dia histórico. Você também confere tudo o que rolou na 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, agora no Jornal Sport News. Tem atacantes de raça, torcida que canta e vibra. Em São Januário, no Rio de Janeiro, Palmeiras 1, Vasco 0. O jogo do título do Alviverde imponente. No primeiro tempo, foi um jogo que o Vasco começou pressionando a equipe do Palmeiras. Depois a situação se inverteu. O Palmeiras começou a pressionar a equipe do Vasco. Mas de resto, o primeiro tempo foi um jogo muito morno, muito sem graça. O Palmeiras não conseguia imprimir velocidade, não sabia o que fazer com a bola. Mas a segunda etapa foi bem diferente. O time do Felipão foi pra cima e a estrela dele, do Daverson, brilharam. Aí o Felipão, aos 14 minutos, tirou o Borja, que não fez absolutamente nada, e colocou o Daverson. Foi a grande sacada do técnico do campeão brasileiro na partida. Daverson imprimiu velocidade à equipe do Palmeiras. Palmeiras trocava a bola sabendo o que fazer, foi pra cima e Daverson marcou o gol do campeão brasileiro. O gol que consagrou o Palmeiras campeão de 2018. Mas realmente o segundo tempo vimos um Palmeiras bem diferente. Talvez porque já sabiam do resultado do Flamengo. O Flamengo estava ganhando de 2-0 para cima da equipe do Cruzeiro, 2 gols do Everton Ribeiro. Eles voltaram um time totalmente diferente. Eu não entendi o Vasco dentro de casa, tendo resultados nada favoráveis, piorou muito. O time não deu um mísero chute no gol. Não deu um chute no gol, não tinha nada de posse de bola. Foi uma posse de bola monstruosa que a equipe do Palmeiras teve no segundo tempo. Portanto, está de parabéns o Palmeiras, um grande título, uma campanha impecável. O Felipão realmente deu outra cara para o time quando ele chegou no dia 25 de julho de 2018. Ele pegou o Palmeiras desacreditado, perdendo todas as partidas. E aí ele deu um jeito no Palmeiras, levou o time à primeira colocação, deu confiança ao time. E quem diria, o gol do título veio do menino maluquinho, Daverson. Inacreditável, o Daverson, que era um jogador desacreditado no Palmeiras ano passado, era reserva, mas esse ano, quando o Felipão deu uma oportunidade para ele, ele faz o gol do título, mas estava impedido, hein? É bom deixar bem claro que estava impedido, pouca gente viu, mas estava assim. O gol foi irregular, mas deixando para lá isso aí, né? O Felipão deixa de lado o 7-1 e agora volta a ter um espírito vitorioso, uma história vitoriosa. Sobre o primeiro tempo, eu acho que o Felipão também teve a mesma visão que eu. Palmeiras não estava com velocidade, não sabia o que fazer com a bola, trocava passe sem passar da intermediária, e o Vasco estava conseguindo um empate que não era tão ruim naquele momento. Conseguia colocar uma barreira, fazia uma linha de 3 muito eficiente, mas ele colocando o Daverson sem o Borja, ele deu velocidade, deu energia à equipe. A equipe foi mais veloz, criou oportunidades até que o Daverson fez o gol. Então, todos os palmeirenses têm que comemorar muito uma campanha histórica, para lá de histórica, mais de 20 jogos sem perder. Há muito tempo isso não acontecia, uma campanha histórica do Felipão. O time está invicto desde o primeiro turno. Parabéns ao campeão brasileiro de 2018, o Palmeiras! Sabe bem o que vem pela frente.
É interessante a gente ver esse revezamento nos títulos do Campeonato Brasileiro, porque o Corinthians, né? Corinthians ganhou em 2015, Palmeiras em 2016, o Corinthians em 2017 e o Palmeiras em 2018. Então, esse revezamento dos times paulistas aí, o futebol paulista ainda muito forte no cenário nacional. E o Palmeiras fez um ótimo jogo na segunda etapa. O Daverson é um personagem do time do campeonato, sem dúvida. O título do Palmeiras só vai ser entregue a taça, né? No jogo diante do Vitória. E o Palmeiras disse, o Daverson mesmo disse, que ainda tem um jogo. Eles querem fazer bonito e encerrar o campeonato com uma boa imagem do seu torcedor, mesmo já tendo conquistado o título. O segundo tempo do Palmeiras foi espetacular. Mesmo antes do Felipão colocar o Daverson, o time já era mais rápido. Agora o Borja foi muito mal nesse jogo, hein? Mas é claro que não foi só o Daverson no campeonato, foi todo um coletivo espetacular. O Dudu foi muito importante na conquista desse título, todo o time, todo o elenco do Palmeiras, é claro, o Felipão também. Foi um trabalho coletivo e o time tá de parabéns, conseguiu bater o Vasco. Agora, pro Vasco a situação ficou muito complicada, hein? Na última rodada vai decidir se cai ou não. A situação ainda tá complicada, ainda tem 43 pontos. Não é garantido matematicamente que não caia para a Série B do próximo ano. Depois que o Palmeiras fez o gol com o Daverson, que estava impedido, é bom lembrar, o Palmeiras recuou. É claro, para só segurar, era muito perigoso se arriscar naquele momento, porque poderia levar um gol. E aí a decepção da torcida. E para piorar, o Flamengo já estava ganhando do Cruzeiro. Então, fecharam a casinha, ficaram retrancados. Nem assim o Vasco conseguiu entrar. O Vasco não deu um chute no gol no segundo tempo. Realmente foi uma vergonha. Depois tivemos os jogadores invadindo o campo, jogando o Felipão pra cima, porque realmente muita comemoração, mas a comemoração mesmo vai ser domingo diante da equipe do Vitória. Encerrando essa análise com um gol do título Daverson aos 26 do segundo tempo, que fez os palmeirenses do Brasil inteiro vibrar. Parabéns ao campeão brasileiro de 2018, o Palmeiras. Uma campanha espetacular do Alviverde imponente. Hoje não é dia. Injusto, como muitos que ele tomou injustamente. Primeiro, deixa eu falar uma coisa aqui. Esse cara merece pra caramba. É um baita de um profissional. É um dos primeiros a chegar, um dos últimos a sair. Isso não é modo de falar. Muitas vezes a gente fala isso de atleta e não é bem assim. Esse aqui vou contar um segredo aqui. Ele anda com balança no carro, um baita profissional. É um cara que no dia a dia é muito fácil, companheiro, claro, ele cobra, ele exige. No Brasil é assim, a pessoa comete às vezes um erro, é massacrada, não sei o que. Não, ele... Não vou nem falar de avó Piscina, tem uma carreira como poucos têm, 12 anos na Europa, só fica porque é bom demais, senão não ficaria. E veio pro Palmeiras, muito obrigado. Podia vir para muitos outros clubes, muito obrigado porque você nos ajudou. Não é à toa que ele tem um carinho da torcida, do elenco, todo treinador que vem aqui, Eduardo Batista, todos. Pô, um baita cara. Filipão pra mim fala toda hora, o Felipe joga demais, né? Então você merece acima de tudo. E cartão injusto, vou protestar. Não, isso mesmo, nosso diretor é sempre importante, né? Vale ressaltar também que no momento que eu mais precisei, ele foi o cara que me deu a mão, juntamente com o presidente, né? O clube em si. É por isso que eu tenho um carinho muito especial pelo Palmeiras, né? Porque no momento turbulento, no ano passado, tanto o torcedor como o clube me deu a mão. Então,
Hoje a gente está podendo colher um fruto importante, né? Ser campeão brasileiro, eu que fui campeão inúmeras vezes de alguns torneios aí de fora do Brasil e já fui campeão brasileiro também. É muito difícil você ganhar o campeonato brasileiro, né? Então, ainda mais hoje que você pega outros times aí que inclusive são mais caros que o nosso elenco, com elencos de jogadores aí fantásticos, e a gente conseguir esse título realmente foi muito importante. A gente tem que agradecer muito a Deus, a nossa família, né? Que está sempre junto conosco, e os nossos companheiros do dia a dia que realmente fizeram hoje história nesse clube maravilhoso. Quando saiu o cartão, já ficou nervoso? Como é que foi durante essa partida? Tô acostumado, né? Tô acostumado. Já eu falei que eu fico um pouco, não chateado, mas a gente acabou de ganhar o campeonato, você tá me fazendo uma pergunta de cartão amarelo. A gente tem que falar de título, vamos falar de título. Poxa, Felipe, ganhou título, mais um título na sua carreira, o 15º título da sua carreira, Felipe. Poxa, o 10º campeonato pelo Palmeiras. A gente tem que frisar título, não é cartão amarelo. Cartão amarelo eu vou tomar um montão, se tiver que dar um pau em alguém para evitar um gol, eu não vou pensar duas vezes. Então, o importante realmente é dentro de campo a gente poder ajudar, é por isso que existe esse carinho recíproco, porque o torcedor sabe que eu me entrego dentro de campo, não só eu, como os meus companheiros também. E acho que esse título é muito importante para nós, que coroa realmente um grupo, uma família realmente que foi feita aqui dentro. Felipe, quando você chegou, já havia uma certa idolatria de alguns torcedores, antes mesmo de você jogar. É ainda mais importante para você comprovar com o título brasileiro? Ganhando o título a gente entra na história do clube, né? Então, hoje definitivamente eu entro na história do Palmeiras, eu com outros tantos que pela primeira vez foi campeão no clube. E vamos comemorar bastante, porque esse título é muito importante. O brasileiro é muito difícil, não é fácil, né? E eu acho importante frisar as outras grandes equipes que teve também, que disputaram essa competição. De alguns anos atrás, de repente, 3, 4 equipes disputavam um título. Hoje, 7, 8 equipes aí, né? Equipes aí formada por grandes jogadores, grandes treinadores. Então, isso faz com que o nosso título tenha um sabor ainda mais especial. O presidente eleito Jair Bolsonaro disse em sua conta no Twitter que parabeniza a Sociedade Esportiva Palmeiras pelo título do Campeonato Brasileiro de 2018. Mais que merecido, o Palmeiras é declaradamente o time do presidente eleito Jair Bolsonaro. Nossos parabéns à grande torcida palmeirense de todo o Brasil por esse merecido título. Um forte abraço a todos. Fique com Deus, estamos juntos. Esse André na voz, tô fechadão com o Palmeiras. Avante palestra! 12 jogos atrás, e mais ou menos acertamos no número de pontos. Aliás, fizemos mais do que aquilo que a gente tinha planejado, e é um título que é muito importante, não só para mim como técnico, mas para o Palmeiras, para uma sequência de trabalho e para uma sequência de projetos que o Palmeiras tem. Então, eu acho que com isso ajuda a gente a montar alguma coisa a mais dentro daquele planejamento que a direção já tinha. Ontem nós tivemos a visita do sexta ou sábado, agora não me recordo o que. Sábado, nós tivemos a visita do Padre Pedro, que é uma pessoa maravilhosa, palmeirense, que a gente admira. E ele, na manifestação aos jogadores, ele disse: Daverson, eu te quero assim como tu és, alegre, menino, vibrando com os teus gols. E eu disse: Padre Pedro, menos, pelo amor de Deus. E aí o que aconteceu? Hoje acontece um gol de título do Daverson, com aquela alegria, com aquela espontaneidade. A gente tem que entender algumas coisas e corrigir outras coisas. E o Daverson, quando eu cheguei, ele já estava apadrinhado pelo Paulo Turra e pelo Carlão, porque eu cheguei uma semana depois. E eles me diziam: Felipe, temos um jogador que é importante
importante. E aos poucos a gente foi conquistando, ele foi conquistando seu espaço para jogar e os gols necessários para o nosso importante no próximo ano. Filipão, aqui, boa noite. Parabéns aí pelo título. Mas eu não posso deixar de fazer uma pergunta, que é até uma boa oportunidade para você dizer o que você está sentindo, desabafo, se você quiser. Depois dos 7-1, a conta praticamente caiu sozinha no seu colo, porque a maioria dos jogadores, todos jogavam fora do país, foram embora, cada um do seu clube, e quem pagou a conta, que até hoje é criticado, foi você. Só acabar a pergunta. Não Só acabar a pergunta para você ver onde eu quero chegar. Muita gente, depois disso, considerou você, mesmo ganhando um título mundial, ultrapassado no futebol. Você precisava de um título dentro do país. Filipão, o reconhecimento aí dos seus jogadores, ao seu trabalho, ao jeito que você trata os jogadores, né? Quase todos os times que você vai, eles têm você como um pai, né? Então a pergunta para terminar é isso, você precisava de um título como esse, com sobras, unanimidade, melhor time, para mostrar que você não está ultrapassado no futebol? Eu não precisava disso não, porque quando a gente terminou o campeonato mundial, a gente sabia e sabe, e é perfeitamente normal que um resultado como aquele marque a vida do técnico, marque a vida de uma seleção como a nossa e tudo mais. Nós sabemos que no decorrer dos trabalhos realizados, a seleção que foi campeã em 2002 tem também valor como resultado, aliás, muito mais valor que aquele resultado que foi uma desclassificação. Então, as pessoas pensam ou imaginam que aquilo vai ficar marcado pro resto da minha vida. Não vai ficar, porque eu trabalhei tanto tempo como jogador, como técnico, que eu sei discernir um momento bom de um momento mau. Aquele foi um momento ruim e todos os jogadores, nós continuamos, à exceção de 3 ou 4 jogadores que eu não tive mais contato, mas continuamos mantendo um bom relacionamento, continuamos mantendo contato por WhatsApp, desejando tudo de bom. Ontem ainda o Thiago ligou, obrigado. O Thiago ligou lá de Paris dizendo, chefe, só falta um jogo. Uma série de pessoas assim que a gente manteve o contato e por alguns detalhes a gente não imaginou, não sabe ainda dizer o porquê do resultado ou porquê. A Alemanha foi melhor e se impôs no campo. E o William pegou, né? O Bruno Henrique tocou pro William ali na beirada, ele tocou pra mim, eu vi ele passando, pude dar um passe ali por cima pra ele pôde tocar pro Davidson ali, ele pôde fazer o gol. A gente fica feliz pelo gol, mas acho que ali no momento nem comemorei muito por estar preocupado com o William, né? Que é um cara que é um grande amigo meu, que eu sempre tô junto, moramos praticamente porta de porta lá em São Paulo. A gente espera que a gente torce para ele que não seja nada grave no joelho dele. Ele falou que você avisou ele que o jogo lá do Flamengo estava vitória de 2-0 e que isso, quando ele soube, isso deu uma motivação ao grupo, no sentido de que tem que ganhar, que é para encerrar isso de uma vez. Como é que foi essa comunicação e essa motivação durante o jogo? A gente fica sabendo, né, cara? A gente sabe que tava 2-0 e eu falei para ele que tava 2-0, que a gente tinha que fazer um gol. Mas não era nada desesperador, porque a gente tinha o último jogo ainda, né? Tinha um jogo em casa contra o Vitória. Se não tivesse acontecido aqui o nosso gol, tinha certeza que a gente tinha total condição de ganhar do Vitória domingo que vem. Dudu, certamente esse é um grupo que vai ficar marcado. Até para descontrair um pouco mais, eu queria, já que esse é um grupo que vai ficar marcado, eu queria que você elegesse aí 3 personagens desse grupo. O mais engraçado, o mais mala e o mais maluco. Maluco não precisa nem falar, né? Acho que não tem o mais mala, o mais engraçado também a gente bota pro Davis aí também. Ele é tudo. Ele é engraçado, ele é maluco, ele é o cara parceiro nosso aí. A gente espera que ele possa
continuar aí desse jeito, melhorando cada dia mais para continuar dando alegria pro torcedor. E o Filipão é o mais o quê? Qual a importância dele em tornar o grupo essa família que se ajuda, que sabe lidar com as polêmicas, que sabe rodar o time e disputar várias competições ao mesmo tempo? Acho que a gente dispensa comentários, né, pelo Filipão, por tudo que ele viveu, por tudo que ele ganhou. Acho que é um treinador que sabe fazer o time, que sabe montar o time, e está provado mais uma vez. A gente fica feliz por ele, a gente dá os parabéns para ele. Ele sempre fala, tem eu como filho, eu também tenho ele como pai, como avô, como tio, como amigo. Fico feliz por essa conquista ao lado dele. O Dudu. Tá aí o Dudu, olha. Palmeiras que tem 2 motivos para comemorar. Isso, a reeleição, foi reeleito o presidente do clube e também o título do Campeonato Brasileiro. É muita festa? Realmente, ontem um agradecimento ao associado do Palmeiras que reconheceu o nosso trabalho e nós fomos reeleitos para um período de mais 3 anos. Quer dizer, é um orgulho muito grande, uma satisfação e um agradecimento a todos os associados que entenderam que o nosso trabalho está sendo bem feito. E hoje aqui o título brasileiro, 10 vezes campeão brasileiro. Aí o exato momento em que o árbitro apita o final do jogo e o Palmeiras se sagra decacampeão brasileiro. Uma campanha espetacular da equipe dirigida por Luiz Felipe Scolari. Uma grande festa em São Januário. Os torcedores comemoram. Felipão, 70 anos, dá a volta por cima no time do Palmeiras, dá a volta por cima no futebol mundial. E o Palmeiras é campeão brasileiro. Sem dúvida, uma grande campanha coroada por um jogo em que a estrela de Felipão brilhou. Ele colocou o Daverson, acelerou o time e foi o mesmo Daverson, o menino maluquinho, que fez o gol que consagrou o Palmeiras pela 10ª vez campeão brasileiro. Parabéns à equipe, tem que comemorar. Uma campanha espetacular, uma volta por cima no campeonato. Uma campanha histórica, mais de 21 jogos sem perder. Tá de parabéns o Felipão, Palmeiras campeão brasileiro de 2018. No Gigante da Beira-Rio, em Porto Alegre, Internacional 2, Fluminense 0. Depois de derrotas consecutivas, o Internacional voltou a vencer e a jogar bem no Beira-Rio em casa. Jogou um ótimo futebol, fez uma excelente partida diante do Fluminense, mas só no segundo tempo o gol saiu e nesse belo gol, um golaço do Nico Lopes aos 28 do segundo tempo, deixando a torcida colorada muito feliz e coroando uma grande atuação do Internacional no primeiro tempo, durante toda a segunda etapa. E essa bela atuação coroada com esses golaços. Daqui a pouco a gente vai mostrar o gol do D'Alessandro. Inter assegura a 3ª posição no campeonato esse ano, mas poderia ter conseguido o 2º lugar, né? Se não tivesse tropeçado diante do Botafogo e outros times que o Inter tropeçou, mas consegue uma posição muito boa. Veio da Série B ano passado e já consegue o 3º lugar no Campeonato Brasileiro no ano sequente. Parabéns, e um jogo de golaços, hein? Só golaço. Reveja aí o lance. Belo gol realmente do Internacional. A torcida ficou muito feliz com o desempenho da equipe. Agora o Fluminense é uma equipe que a gente tem que falar. Ainda tem risco de rebaixamento, sim. Não fez a pontuação necessária para matematicamente se livrar do rebaixamento, não. E o Internacional, olha que bela jogada, olha que bela triangulação. O D'Alessandro ainda mostra que é muito importante na criação das jogadas. E um belo gol! Outra vez o Nico Lopes aos 43 do segundo tempo. O Nico Lopes, o melhor em campo. Fez uma partida espetacular. 2 gols, 2 golaços. 2 jogadas muito bem feitas pela equipe do Internacional, que jogou muito bem e coroou o campeonato com o 3º lugar do Campeonato Brasileiro. Reveja o lance aí do Internacional. O Fluminense não jogou nada na partida, não criou quase nenhuma oportunidade. O Inter foi muito melhor. Parabéns ao Inter, 2-0. Ficou assim no Gigante da Beira-Rio, Internacional 2, Fluminense 0.
No Mineirão, em Minas Gerais, Cruzeiro 0, Flamengo 2. Olha, é um show do Everton Ribeiro, um show à parte dele, ele que marcou os 2 gols do Flamengo na partida, mas sem dúvida o jogo também foi do César, goleiro do Flamengo. Ele já mostrou capacidade de ser titular, ele joga muito bem, defende muito bem, quando ele é exigido, ele mostra a sua grande capacidade. O Fábio também, o Cruzeiro não jogou mal não, apenas foi pouco competente para efetivar as oportunidades que criou. O Cruzeiro criou um bom montante de oportunidades, principalmente depois que levou o gol do Everton Ribeiro. O Cruzeiro foi para cima buscando empate. E olha que o Cruzeiro não tem mais nenhuma pretensão no Campeonato Brasileiro. O Flamengo tinha até ontem, não tem mais porque o Palmeiras já é campeão do Brasileiro. Mas aí vimos um Flamengo ligado, um Flamengo que poderia até ter brigado mais ativamente pelo título se não tivesse perdido a liderança depois da parada para a Copa do Mundo. Ali foi os grandes pecados do Flamengo. Depois que chegou o Dorival, o time vem jogando muito bem. Ele colocou o César vem correspondendo muito bem às expectativas que nele são depositadas. E o Fábio, quando foi exigido também, correspondeu muito bem. 2 ótimos goleiros frente a frente. O Cruzeiro teve o apoio maciço de sua torcida, mas não conseguiu a vitória. O Everton Ribeiro, cara do jogo, fez os 2 gols, participou muito das jogadas, das criações das jogadas no meio-campo. E no Mineirão, o Flamengo conquistou uma vitória importante para manter a 2ª colocação no Campeonato Brasileiro. Ainda sonhava com o título, mas não vai dar. Mas realmente fez uma ótima campanha, uma campanha espetacular o Flamengo. 2º colocado não é fácil, o Flamengo conseguiu, apesar de que saiu da liderança, né, depois da parada para a Copa, poderia ter sido campeão, mas conseguiu uma posição muito digna para o time da grandeza do Flamengo. Parabéns ao time, parabéns ao César. Na próxima temporada, o César tem de ser titular, já mostrou que tem capacidade e competência para isso. Na Arena Corinthians, em São Paulo, Corinthians 0, Chapecoense 0. Inacreditável como o Corinthians, mesmo diante de sua torcida, não consegue deslanchar no Campeonato Brasileiro nem na reta final. E matematicamente não se livrou do rebaixamento não. Era um duelo de desesperados. Corinthians com 43, Chape com 41. Para a Chapecoense foi um excelente resultado, com uma média de público de 32 mil pessoas na Arena Corinthians, diante do Corinthians, que apesar de tudo tem um elenco melhor. A Chapecoense conseguiu um resultado espetacular desse, tem que estar muito feliz mesmo. Agora, o Jair Ventura acertou. Ele disse que o time foi pouco efetivo na partida. Realmente foi. Parecia um jogo laical, uma fórmula matemática. Porque jogada do Corinthians, chance da Chapecoense. Jogada do Corinthians, chance da Chapecoense. Então foi um jogo muito disputado. Apesar de não ter tido uma grande qualidade, foi um jogo bom assim de se ver, porque não era um jogo muito parado, muito da posse de bola, porque as duas equipes queriam vencer, precisavam do resultado, portanto foram para cima. Isso que fez o jogo ser menos pior do que era para ter sido. Mas aí a gente vê, a Chapecoense teve até umas 3, 4 oportunidades consecutivas, mas depois o jogo voltou a ficar disputado. Mas realmente na despedida do Danilo e do Sheik, o Corinthians fez um papelão mais uma vez diante de sua torcida. Tinha uma obrigação de vencer a Chapecoense, estava jogando em casa e tem mais elenco. Mas o Corinthians apenas criou oportunidades que não foram produtivas, oportunidades que nada chegaram perto do gol. E a Chapecoense, nos poucos contra-ataques que teve, foi uma equipe até mais produtiva, que assustou até mais a torcida do Corinthians do que o Timão assustou a Chapecoense. E parabéns ao goleiro da Chapecoense. O Jandrei é espetacular quando ele é exigido aí. Quase que era um gol de bicicleta. Mas não foi e ficou assim na Arena Corinthians. Corinthians 0, Chapecoense 0. Uma das poucas triangulações que o Timão fez, quase que era um golaço de bicicleta.
no reduto do Atlético Paranaense, o mesmo 2, Ceará 2, lá na linda Arena da Baixada e tecnológica Arena da Baixada, que tem teto retrátil. O Leandro Carvalho abriu o placar para o Ceará aos 25 minutos da primeira etapa. E que golaço do Leandro Carvalho, hein? Belo gol do jogador cearense. E aí, não menos bonito, de primeira, o Marcinho acabou fazendo o gol, mas teve desvio, hein? Olha aí, sobrou, ele chuta de primeira e teve desvio. Agora o gol da equipe do Atlético Paranaense, não menos bonito, um belo gol de primeira no ângulo, Lúcio Gonçalves. Em escanteio batido, a bola passa por todo mundo e ele tá lá para colocar de bico no fundo da rede. E o empate do Ceará, cruzamento da área, outra atrapalhada. E foi uma partida de gols muito bonitos. Wesley aos 37 do segundo tempo deixa tudo igual. O Atlético Paranaense 2, Ceará 2. No Independência, em Minas Gerais, América Mineiro 1, Bahia 0. Olha, nessa luta pelo rebaixamento, o América Mineiro já tá rebaixado, tá? Já tá rebaixado. É uma coisa hilariante que acontece, hilariante. O Bahia não consegue manter uma sequência de jogos efetivos, de jogos bons, e perde mais uma vez. E o Bahia já escapou do rebaixamento, mas agora não pensa mais no rebaixamento, pensa em Sul-Americana e Libertadores. E aí a coisa já complicou bastante para a equipe do Bahia. Em São Januário, no Rio de Janeiro, Vasco 0, Palmeiras 1. E parabéns ao campeão brasileiro de 2018, Palmeiras. O primeiro tempo começou com o Vasco dominando a partida. Logo depois, esse parâmetro se inverteu. O Palmeiras começou a dominar, mas de resto, o resumo do primeiro tempo foi um jogo morno. Equipe sem produtividade. O Palmeiras não estava conseguindo imprimir velocidade em suas jogadas. Um time absolutamente improdutivo, e parecia que o título não ia sair no jogo, porque o time realmente não estava produtivo na partida. Mas no segundo tempo a situação mudou muito e a estrela do Felipão brilhou. Ele mostrou grande visão tática da equipe ao fazer uma mudança. Tiraram o Borja, muito pouco participativo na partida, e poxa! Na Vila Belmiro, em Santos, Santos 3, Atlético Mineiro 2. Olha, o primeiro tempo do Santos foi avassalador, espetacular. No primeiro lance da partida, o time marcou. Muito tempo que o Santos não vencia, muito tempo que o Santos jogava bem, e essa partida foi espetacular, uma partida de despedidas. O último jogo do Cuca na Vila Belmiro, o último jogo do Gabigol também lá na Vila Belmiro, e ambos deram um show. O Santos deu um show de futebol, um show de eficiência, um show de bola parada, que foi o grande forte do Santos na partida. Que bola parada do Santos, hein? E o Galo, que papelão, hein? O primeiro tempo do Galo foi uma vergonha. Toda bola que chutava, o Vitor entrava com ela dentro do gol. E agora o Galo vai ter de decidir na última rodada a vaga ou não na Libertadores da América. Ficou complicada a situação do Galo. Mas parabéns ao Santos, fez uma grande partida, conquistou um grande resultado, não vai mais para Libertadores por conta dos seus tropeços, mas consegue uma posição muito digna no Brasileirão. O Cuca elogiou muito a equipe, com razão. O Santos jogou bem demais, aí teve toda a polêmica desse gol, o gol do Galo, do Ricardo Oliveira aos 10 do segundo tempo, porque o árbitro queria anular, mas o bandeirinha não anulou e fez certo. O gol não foi regular, mas tivemos sem dúvida um grande jogo na Vila Belmiro. E parabéns ao Santos por voltar a vencer, né? Agora, no segundo tempo, não tivemos mais aquele brilhantismo do primeiro. O primeiro tempo foi avassalador, espetacular. Agora, o segundo tempo foi um pouco mais calmo. O jogo ficou morno, porque o Santos tinha que administrar, porque viu
o Atlético Mineiro quase empatar o jogo, né? Então teve que administrar, fazer um jogo mais morno, fazer uma troca de passes eficiente, e o time conseguiu, jogou muito bem, fez um excelente jogo, um excelente futebol e conquistou esse resultado primoroso, hein? Parabéns à equipe do Santos, parabéns ao Cuca, que tirou o Santos de um buraco que parecia sem fundo lá na zona do rebaixamento, levou o time a uma posição digna do Brasileirão, jogando muito bem, e tudo isso também se deve ao Gabigol, que deslanchou com o Cuca, sempre faz gol, é um artilheiro do Campeonato Brasileiro e vai deixar artilharia do campeonato com o Santos. Ele tá de parabéns, um jogador importantíssimo no comando do ataque, cria, produz e efetiva. Então, parabéns, o Santos conquistou diante de sua torcida na Vila Belmiro um resultado espetacular, 3-2 para cima do Atlético Mineiro, e parou a sequência sucessiva de derrotas para times inexpressivos, né? Times que não tinha nenhuma expressão. O Santos consegue essa vitória muito expressiva. Parabéns a todos, parabéns ao Cuca e ao Gabigol e toda a equipe. Parabéns ao campeão brasileiro de 2018, parabéns à Sociedade Esportiva Palmeiras, uma campanha espetacular. O Felipão realmente conseguiu voltar a dar ânimo para a equipe jogar bem, a equipe jogar um grande futebol, e o Daverson, sem dúvida, o personagem dessa partida e um dos mais importantes da temporada do Palmeiras. Ele fez o gol do título e ele deu velocidade à equipe. Como eu disse, o Palmeiras estava muito lento, sem saber o que fazer com a bola, não conseguia passar a linha de defesa vascaína, mas a estrela do Felipão brilhou e a estrela do Daverson também brilhou. O Felipão lançou o Daverson, tirou o Borja e o time ganhou velocidade, ganhou ousadia, e o Daverson acabou fazendo o gol do título. Parabéns, o título coroa uma campanha incrível do Palmeiras. A torcida comemorou em todo o Brasil e tem que comemorar bastante, e essa hegemonia paulista no Campeonato Brasileiro chama atenção, né? Tivemos o Corinthians em 2015, Palmeiras em 2016, aí também tivemos o Corinthians em 2017 e o Palmeiras em 2018. E esse título também é muito importante pro Felipão, porque apaga o 7-1, não vou dizer apaga, deixa ele ficar meio esquecido e volta a frisar o mais importante, que é o espírito de campeão mundial, de campeão brasileiro que o Felipão tem. Ele tinha essa dívida com o Palmeiras, ele volta, faz um grande trabalho e diz que permanece pro próximo ano. Parabéns pro campeão brasileiro, o Palmeiras, por uma belíssima campanha e é campeão brasileiro, 10 títulos, o maior campeão do Brasil. Amanhã a gente volta no Jornal Sport News, você conferiu uma análise completa de todos os jogos e termina com o hino do Palmeiras, com a torcida que canta e vibra, a linha de atacante de graça, a defesa que ninguém passa. Parabéns ao Palmeiras, o melhor ataque, a melhor defesa e o melhor time do Brasil.